Olá, seja muito bem-vindo ao Buildcast. Meu nome é Henrique da Mota, sou CTO e sócio da Build. Estou aqui com meu sócio Daniel Bragion, CEO da Build, e com o nosso convidado especial, Rubens Mendrone. Muito obrigado, Rubens, pela presença. Valeu, obrigado, Daniel. Rubens. Obrigado por ser Tamo junto. Valeu. meu host aqui. Bem-vindo aqui. Bora. Rubens, cara, obrigado realmente por estar aqui hoje. Eu sei que a agenda é muito apertada. Trazer um pouquinho das suas credenciais. Trouxe a minha colinha aqui porque é muita coisa. Vamos lá. 28 anos de carreira, tendo passado por grandes empresas como IBM, Oracle. Atualmente, CEO e fundador da Linda LifeTech, eleita a melhor Health Tech do G20. Esse prêmio foi concedido em 2023 na Índia. E também diretor de AI no LEED, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Especialista de AI também pelo MIT. Bastante coisa, hein, Rubens? O currículo tá bonito. Não tô morrendo de tédio, não. Nesse bate-papo aqui, a gente vai falar bastante sobre AI, empreendedorismo, sua jornada de carreira, nesses 28 anos. Daniel, faz a primeira pergunta aí pro Rubens. Acho que é legal sempre a gente perguntar, para você detalhar um pouco mais, né, como foi essa jornada. E aproveitando, já fala um pouco pra gente sobre como que foi a transição de grandes empresas, né, carreira, plano de saúde, salário, bônus, para empreender, né? Estabilidade versus risco. Isso aí. Boa, obrigado, prazerzão estar aqui com vocês. Eu acho que a decisão mais difícil foi, de fato, essa transição de carreira, né? Você sair de uma carreira consolidada numa grande, né? Na época a IBM era a segunda ou terceira maior empresa do mundo. Depois fui para a Oracle. É o que você falou, né? Benefício, né? Sobrenome, né? Rubens da IBM, Rubens da Oracle. O sobrenome pesa muito no mercado. Né? Já estava num bom nível de carreira. Mas chega uma hora que o propósito começa a pesar. Você começa a questionar: o que eu estou fazendo aqui? Né? Legal, estou dando dinheiro para acionista. Basicamente, o que você faz numa grande empresa dessa é dar dinheiro para acionista. Vender. Vendedor não tem passado, né? Não importa o que você entregou de resultado no trimestre anterior, você começa já devendo no trimestre seguinte. E isso chega uma hora que você começa a questionar, de fato, o que eu estou fazendo aqui? E propósito é uma coisa que para mim é fundamental, né? Eu acho que não está errado querer ganhar dinheiro. Dinheiro é bom, vivemos num mundo capitalista, a gente tem sonhos, tem desejos, tem família. Mas acho que chega uma hora que você fala assim, cara, legal, ganhar dinheiro não é o que eu busco de vida. Isso obviamente é importante, isso, né? Mas se for só isso, tem alguma coisa errada. E me faltava esse propósito, me faltava um motivo para acordar de manhã e falar, cara, bora. E quando você começa a questionar isso, chega a hora de você repensar a tua carreira. E aí você percebe que o convênio médico, benefício, sobrenome, nada disso de fato é significativo, nada disso importa. E aí você fala, bom, e agora? Né? E nisso surgem as oportunidades. A hora que você começa a olhar para fora, que as oportunidades começam a aparecer. Você começa a enxergar, você diminui a tua dependência, eu falo que é o canto da sereia, né? Você deixa de ouvir o canto da sereia e começa a enxergar o mundo, o mercado, as oportunidades, o que está acontecendo, as grandes transformações. Estou falando de 7, 8 anos atrás, né? Que eu resolvi fazer essa mudança. Então, eu falo que o pessoal fala, pô, existe vida após a IBM? Existe, ela é incrível, né? E acho que isso foi isso que aconteceu. Então, eu tive um tempo sabático, né? Tive quase um ano aí, onde eu fui curtir meu hobby de fotografia, né? Fui, enfim, de fato, esvaziar a cabeça. Tinha até uma questão de saúde mental na época, que para mim foi fundamental também recuperar minha saúde mental, sair daquele estado de alerta constante, né? Do mercado, na empresa americana, venda. E aí nisso vem, então, né, a oportunidade de construir um projeto próprio, de trazer o meu DNA, de trazer a minha forma de fazer gestão, de trazer a minha forma de pensar negócio. E aí surge, então, a Linda, né, que naquela época não chamava Linda ainda, não tinha nome, mas surge, então, a ideia da Linda, o conceito da Linda, que depois acabou se tornando, como o Henrique falou, né, 2023, a melhor Health Tech do G20, é um prêmio que a gente tem bastante orgulho de carregar. Mas, enfim, as coisas só acontecem quando a gente está disposto a tomar decisões que não são fáceis, são decisões difíceis, né? Você teve esse momento de day one, assim? Você se lembra desse clique, dessa virada de chave? O que aconteceu para você certeza. Realmente encarar esse novo desafio, assim? Eu cheguei, na época eu falei, cara, vou fazer Uber.
Porque eu precisava ganhar dinheiro. Comecei a ficar preocupado com isso. Falei, cara, o day 1 é o day 1 que você fala assim, tá, daqui 15 dias não vai cair nada na minha conta. Né? Então, assim, o que eu tenho hoje guardado é o que eu tenho. Daqui 15 dias, que era para cair aquela quantia, não cai mais. E agora? Então, o primeiro susto que você toma é esse, né? Aí você olha e fala assim, quanto eu tenho, quanto eu gasto e quanto tempo isso aqui dura. Depois tem um nome chique para isso, que é runway, né? As startups deram um nome bonito. Quanto de runway você tem, né? Que é basicamente quanto você tem de dinheiro na conta e quanto ele vai durar. Então eu fiz o meu cálculo de runway na época para falar, cara, quanto tempo eu tenho de, né, sobrevida. Até eu começar. E aí eu falei, cara, eu vou, sei lá, vou fazer Uber na época, 2014, né? Vou fazer Uber, porque na época o Uber era um negócio meio novo e tal. Falei, pô, e aí eu coloco uma grana, né? Cheguei a fazer um mês de Uber, assim, meio que preocupado mesmo, né? Olha que doideira, né? Preocupado mesmo com aquela questão financeira, mas você tem que respirar fundo nessa hora, né? Tudo bem, era fácil, eu não tinha esposa, não tinha filhos, então era só eu, então é muito mais fácil você tomar risco numa situação dessa, né? Do que você tomar risco com criança, com esposa, quando você tem uma família para segurar. Então, obviamente, né? Vamos dizer assim, não é que foi fácil, mas foi menos complexa a minha decisão. Mas eu lembro claramente do Day One, que foi quando eu parei e falei assim, cara, tá, daqui 15 dias não vai cair metade do meu salário na conta. E agora? Né? E aí você tem aquele frio na barriga, não, mas a decisão está tomada. Então agora, para onde eu estou indo? Né? E acho que o lance principal é você não perder a visão de futuro. Né? Assim como na startup, no empreendedorismo e tal, se você parar, se você se perde da tua visão, você começa a se perder do teu porquê. Você começa a falar assim, não, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Porque você esqueceu do teu objetivo principal. Né? E aí você vai desistir. Você vai perder o brilho. Você vai acordar e falar, não, melhor eu procurar emprego. E eu não vou mentir para vocês, nos últimos 9 anos eu devo ter pensado em procurar emprego 1000 vezes, entendeu? Falei assim, cara, não, melhor eu desistir. De assim já não. De assim já não. Às vezes eu passava na porta da IBM, ela falava, que saudade, né, cara? Aí você, era bom, né? Era bom. Então, óbvio que você tem o conforto do canto da sereia, de novo, do CLT, né? Faça chuva, faça sol, o dinheiro cai na conta. Mas assim, você tem um teto ali, né? Você tem um teto. Então, quando você fala assim, não, eu não quero ficar nessa gaiola, eu quero voar e quero voar alto, é a hora que você, de fato, toma essa decisão. Não, isso aqui não é suficiente para mim. Eu sou maior do que essa gaiola. Né? Eu preciso sair daqui. A hora que você se liberta e voa. Né? Acho que esse é o grande ponto. É não se perder do objetivo. E normalmente são muitos anos até você conseguir chegar no mesmo nível e passar, né? Então, muito possivelmente a sua vida ainda estaria muito melhor. Não chegou ainda, né? No break-even, né? Da carreira. Não, né? o break-even não aconteceu. Não assim, aconteceu óbvio ainda. que... Vamos lá, de novo, você não pensa só no dinheiro, Exatamente. né? Então, assim, a jornada de aprendizado ela é muito mais intensa, o meu desenvolvimento profissional foi muito mais intenso, os palcos que eu tive a oportunidade de subir, as mesas que eu tive a oportunidade de sentar. Então, quando você olha só para o dinheiro, você fala assim, legal, talvez essa conta ainda não tenha parado em pé, né? Mas, graças a Deus, ela está muito próxima disso. Mas você também coloca outras coisas, né, nesse balaio. E de novo, né? Quando você olha e fala assim, eu estou construindo algo que tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, eu estou construindo algo que é um legado que eu vou deixar para o mundo, isso vale qualquer sacrifício, isso vale qualquer tomada de decisão difícil. E é nisso que eu me fundamento principalmente. Essa pergunta que eu ia fazer, Rubens. Cara, assim, acho que mais do que empreender, existe um propósito muito gigantesco no Linda. Queria que você comentasse um pouco. Claro. Bom, a cada 29 segundos um novo caso de câncer de mama é detectado no mundo. Esse é o tamanho do problema do câncer de mama. Né? E eu acho, pelo menos minha opinião, que não dá para normalizar quase 1 milhão de mulheres morrerem por ano de uma doença que é tratável e curável. Não dá para a gente olhar para e falar, não, é a vida. Acontece. Não pode. É 1 milhão, são 1 milhão de mulheres. Né? Todos os anos morrendo. É o câncer que mais mata, é a doença que mais mata, acomete e mata mulheres no mundo. Então, assim, você não pode olhar para isso e se sentir minimamente confortável. Tem N problemas no mundo que causam o mesmo desconforto, óbvio, mas eu só dou conta de um por vez. Então, agora, a minha bandeira é o câncer de mama. Né? Então, primeiro, é um problema de altíssimo impacto. Né? É uma doença complexa, é uma doença que acomete milhões de mulheres, mas, ao mesmo tempo, é uma doença que é tratável e é curável. Então, o nosso primeiro questionamento foi, o que dá para a gente fazer? E aí eu faço até uma provocação. Qual é o problema que tecnologia não resolve? Vamos deixar essa pergunta aqui para todos os CEOs que vão assistir esse podcast. Assim, qual é o problema que um CEO tem hoje que a tecnologia não é capaz de resolver? Então, para aí e volta.
Então, como é que com tecnologia eu poderia ajudar ou contribuir para a gente mudar o cenário do câncer de mama no mundo? Eu falo que o Linda nasceu para mudar a forma como o mundo combate o câncer de mama, né? Olhando não só sob o ponto de vista da doença, que o sistema de saúde ele olha sob o ponto de vista da doença, porque é onde o dinheiro está, mas sob o ponto de vista de como é que eu detecto essa doença antes, a ponto do tratamento ser barato, pouco invasivo e de eu salvar vidas. E aí você olha para o problema de uma maneira estrutural, né? E você faz os 5 porquês, né? Eu gosto muito de falar isso. Quando você faz os 5 porquês, você provavelmente chega na raiz do problema, né? Então a gente sabe que o diagnóstico tardio de qualquer doença é, de fato, um grande desafio no tratamento e da taxa de sobrevida. Então, o que leva ao diagnóstico tardio do câncer de mama? Então, a falta de acesso, o custo, né, a dor do método tradicional, o desafio logístico, cultural, econômico, financeiro. Então, tem N barreiras que contribuem para que o câncer de mama seja diagnosticado de forma tardia. Então, quando a gente olhou para isso, assim, como é que eu desenvolve um produto que endereça tudo isso aqui de uma vez só? E aí vem o Linda, né? Então, quando a gente olha para o Linda e olha para o desafio, a gente fala, pô, a gente conseguiu endereçar tudo. A gente empacotou o desafio logístico, cultural, financeiro, econômico, a eficiência do sistema, a jornada da paciente, colocou a paciente no centro, né, como tem que ser, passou a atender as regiões remotas. Então, hoje a gente fala assim, tem municípios no interior do Brasil, no Agreste, usando inteligência artificial para diagnosticar câncer de mama, para apoiar o diagnóstico de câncer de mama. Né? De uma forma bem, assim, básica para uma pessoa que é leiga conseguir entender como funciona o Linda. Você consegue trazer isso? Claro, claro. Então, o Linda basicamente funciona da seguinte forma. Dispositivo móvel, cabe no bolso, que faz uma única imagem, é um mapa térmico da mama da paciente, não é uma foto, é um mapa térmico da mama da paciente. A gente envia essa imagem para uma inteligência artificial e em 15 segundos essa inteligência artificial vai classificar se aquela imagem possui um padrão suspeito, que pode levar ao diagnóstico de câncer de mama, ou se aquela imagem não apresenta um padrão suspeito, né? Por que isso é importante? Porque você vê, é super simples, o exame demora 2 minutos, não tem dor, não tem radiação, não tem efeito colateral, não tem contraindicação. E por que isso é fundamental? Porque a gente usa o Linda em tempo de atenção primária. Então, a paciente que vai numa UBS, a paciente que vai buscar um atendimento médico hoje, que ela nem tem um problema na mama que ela percebe. Ela vai por um outro motivo. E aí, na triagem, ela já é encaminhada, né, para fazer um exame do Linda ali, como parte do processo de triagem. Então, ela sai dali do atendimento dela, se for necessário, já com encaminhamento para um exame complementar. Então a gente coletar a pressão, por exemplo. Exatamente. É uma informação a mais, é uma informação a mais. Então, a partir dali, ela já consegue sair com encaminhamento, o que diminui a jornada dela. Então, hoje o Linda encontra lesões pré-cancerígenas, tumores abaixo de 1 centímetro, em pacientes assintomáticas, isso tudo documentado, com estudo científico publicado. E não necessariamente precisa ser coletado no hospital, né? Pode estar numa carreta, numa farmácia, enfim, qualquer outro lugar. Em qualquer ambiente que ela tenha privacidade para fazer esse exame, né? E por qualquer tipo de profissional de saúde. Então, a gente também não precisa, que é outra barreira que a gente conseguiu romper, né? A gente não precisa de salas baritadas, equipamentos complexos, mão de obra altamente especializada, né? Um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um técnico, um farmacêutico, podem operar, qualquer profissional de saúde pode operar o dispositivo em qualquer ambiente onde haja privacidade, para que a paciente possa, obviamente, né, ter a mama dela exposta para fazer a coleta da imagem. Então, isso muda o jogo de forma permanente. Bem legal. Você comentou muito, Rubens, sobre propósito, né? E achei bem legal porque acaba tendo muita sinergia com a gente. Eu e o Henrique, a gente começou esse projeto em 2013 e a gente sempre falou muito de propósito também, né? Então, acho que uma coisa parecida com a sua história é que a gente decidiu sair da empresa sem ter certeza do que a gente ia fazer, mas tendo muita certeza do que a gente não queria, né? O que então, já é um bom começo. Já é um bom começo, né? Então, assim, isso eu não quero. Agora, o que a gente vai fazer, a gente vai aprender. E muito em questão de a gente realmente gerar impacto, né? Assim, se a nossa vida no fim é buscar grana, né? É muito superficial, né? Em algum momento a gente vai ter algum problema de saúde emocional muito forte. E todo mundo tem um propósito, né? Eu deveria ter, de gerar impacto, né? De causar algum bem para o mundo. Então, bem legal, assim, a história empreendedora. Acho que a gente nasceu parecido. Eu acho que isso assim, se você não tem isso, cara, te falta algo.
sabe? Fica um buraco ali. Então, de novo, se o seu propósito é só dinheiro, cara, você está perdido na vida. Isso não significa que isso só é resolvido empreendendo. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Não é sobre empreender, é sobre propósito. Exato. O seu propósito pode ser um maquiador, ser um cabeleireiro, porque você quer trabalhar com a autoestima das pessoas e você gosta de participar de momentos especiais da vida delas. Ou contribuir com uma empresa que você acredita. Ou contribuir com uma empresa que você entende o propósito, gosta do produto, entende a jornada dela. Então, assim, propósito não tem a ver nem com status, nem com volume financeiro, nem com nada. Tem a ver com o quanto você entende que aquilo conversa com quem você é, com a tua espiritualidade, com a tua forma de ser e para onde você está indo. Bem legal. O financeiro acaba sendo uma consequência de tudo isso, né, Rubens? Com certeza. A gente, obviamente, tem conta para pagar, claro, né? Cada um tem as suas ambições de vida, então tem alguém que está feliz com um carro popular e uma casinha, tem gente que vai estar feliz com um avião, um helicóptero, barco, cada um tem o seu nível de ambição, né? Então cada um vai buscar aquilo que atende a esse desejo material, vamos dizer assim. Mas eu acho que, no fundo, todo mundo busca esse preenchimento que vem exatamente de você fazer algo que você considera que é relevante para alguém. Né? Acho que é aí que a gente preenche esse espaço. Perfeito. E, Rubens, entrando um pouquinho no mundo da tecnologia, né? A Olinda é um projeto que a gente tem muito orgulho de ser parceiro, né? Então a Buildbox tem apoiado desde 2021. 2021. E assim como muitos outros desafios, a gente começou a nossa parceria assumindo um desafio muito grande ali, né? Pontual. Pouco. Mas acho que seria legal você poder compartilhar um pouco com a gente. Tenho certeza que o Olinda trouxe muitos desafios, né? Então, começar do zero. Quais foram os principais? O que mais marcou essa jornada? Bom, não dá para não falar de inteligência artificial, né? E aí vamos tirar aqui todo o hype, todas as jargões. Até porque você começou esse projeto muito antes de se pensar em existir o ChatGPT. Não, né? muito antes. Porque entrou no hype depois disso. Né? Era difícil até explicar o que a gente fazia no começo. Estamos falando o Linda nasceu em 2017, né? Então, estamos falando de alguns bons anos atrás, né? 8 anos atrás. Então, assim, o primeiro desafio já era também quando a gente sentava com um investidor, era que o cara entendesse o que a gente estava... Falar de visão computacional, falar de treinamento, rede neural convolucional. Então, tinham expressões que a gente colocava na mesa e você via que o investidor ele já não ficava desconfortável. Porque naquela época ele falava muito de chatbot, né? Aquelas árvores de decisão, aquela coisa que era uma coisa bem burrona, assim, não dava nem para chamar muito de inteligência artificial aquilo, né? Eram árvores muito bem estruturadas e muito bem planejadas para conseguir entregar algum tipo de resposta para o usuário. E a gente vinha falando de visão computacional, de rede neural convolucional, de tomada de decisão, de classificação de modelo. Então, já, por si só, já tinha um nível de complexidade muito grande, né, nas conversas e tudo mais. Então, o nosso grande desafio tecnológico na época foi validar a tese. Porque, assim, a gente usava uma tecnologia que é o infravermelho, que é, né, a termografia, né, super conhecida e super utilizada no ambiente médico, mas que para o câncer de mama tinha desafios muito grandes de barreiras de preconcepções, de barreiras até regulatórias, inclusive, e que para nós era um desafio assim, bom, a gente precisa validar a nossa tese, né, a gente precisa ter a certeza de que quando eu produzo uma imagem infravermelha, ela traz para mim as informações suficientes para fazer o que eu quero fazer, que era apontar suspeitas, né, de que poderiam levar ao diagnóstico de câncer de mama. O Olinda não dá diagnóstico de câncer de mama, nem a mamografia. Né? Quem dá diagnóstico de câncer de mama é a biópsia. Então, o nosso papel era, se eu consigo apontar uma suspeita e dar informação suficiente para a equipe médica olhar e falar, isso aqui é relevante, vamos investigar com mais profundidade, era isso que eu precisava validar na época. E o grande desafio tecnológico inicial nosso foi exatamente isso, né? Construir um modelo mínimo, né, que pudesse nos dizer, olha, legal, vamos para frente, vamos em frente, vamos captar recurso e vamos evoluir agora esse modelo. Mas acho que a nossa grande virada de chave, que foi o desafio que a gente jogou na mão da Build, foi o tempo. Né? A gente estava chegando no Outubro Rosa na época, né? E a gente tinha um grande contrato para colocar em produção, que era um contrato com o governo na época. Né? E a gente, naquele momento, ainda não tinha um produto pronto e capaz de ir para a produção
né, com uma inteligência artificial robusta, validada. Então a gente tinha um desafio tecnológico ali que não era só a questão técnica em si, mas era o tempo que a gente tinha para executar aquele projeto, que foram exatos 32 dias. Né? E em 32 dias vocês foram capazes de entregar esse projeto de pé em produção. E eu lembro que naquele primeiro ano de execução, e eu não estou fazendo propaganda build não, porque isso aqui aconteceu de verdade, a gente teve 2 chamados técnicos em 12 meses. Né? Um chamado técnico por conta do hardware, né, que deu problema no Android, né, que a gente teve que substituir o hardware, e um outro problema técnico que a gente teve que foi no Google. Então, assim, foi um produto construído praticamente em 32 dias, de altíssima complexidade, colocado em produção num cliente que teve um volume muito grande de utilização, porque era Outubro Rosa, né? Então, foi assim um desafio enorme que a gente colocou na mão. Nem eu acredito. Eu também não acreditava. Eu falei, não, tem alguma coisa errada Por que a gente aqui? fica topando assim, essas loucuras, né? Mas acho que é importante reforçar que de lá para cá, né, foram 32 dias, mas depois a gente fez um trabalho contínuo. Exato. Que continua até hoje, né? Até hoje, são alguns anos já de parceria. A gente mudou completamente o produto, né? Look and feel, design, fluxo. Agora a gente está numa nova fase, agora olhando para questões de data privacy, né? Olhando para compliance. Então, a gente está indo agora para uma guinada agora, até porque, falando da jornada de Lynda, a gente internacionalizou a empresa, então Lynda agora é uma empresa canadense. Então, agora a gente está falando de compliance americano, dos Estados Unidos, que a gente está entrando lá, compliance canadense, compliance brasileira, e agora é o governo da Suíça que está fazendo um piloto. Né? Então, nós estamos falando de diferentes requerimentos regulatórios, diferentes requerimentos de data privacy de regiões, data centers diferentes. Então, assim, a gente trouxe agora um novo nível de complexidade para o time. Então, assim, não é só uma questão de ter colocado em produção, mas a capacidade também de sustentar e entender para onde esse produto vai. Né? E aí vem uma provocação que eu quero fazer aqui. Né? Nós não temos, tirando pela inteligência artificial que está dentro de casa, porque de fato é o nosso core, nós não temos nenhum desenvolvedor no Lynda. Né? Mas é uma empresa de tecnologia, como é que você não tem time de desenvolvimento? Não, peraí. Não é porque eu sou uma empresa que prover tecnologia, que eu sou uma empresa que precisa ter uma equipe de tecnologia dentro de casa e resolver e gerenciar esse grande desafio, vamos dizer assim, para não falar a palavra problema, esse grande desafio que é manter uma equipe de desenvolvimento de alta performance, sênior, num mercado onde está todo mundo o tempo todo tentando levar dev embora. Né? Então, assim, a gente optou por uma estratégia nossa, não só de gestão, mas também financeira, porque, na minha opinião, essa conta para muito em pé, de entregar para a Buildbox todo o nosso desenvolvimento de produto, porque a gente entendia que aquilo nos manteria o foco onde mais importa, que é para onde nós vamos, na execução estratégica disso, no relacionamento médico, no desenvolvimento da IA, que a gente trabalha em cooperação com vocês, mas a inteligência fica do nosso lado por uma questão de estratégica. Mas, cara, eu não tenho que gerenciar time de design, PO, PMO, back-end, front-end, infraestrutura. Eu não quero esse problema. O problema que eu quero, entre aspas, o desafio que eu quero é dessa empresa crescer, prosperar e salvar vidas. Eu não preciso ter um time de desenvolvimento dentro de casa para fazer isso. Talvez não agora, né? Quando o Lynda tiver 100 vezes maior, pode ser que... Não sei. Talvez eu precise menos ainda, porque eu vou ter muito mais demanda e eu queira não continuar gerenciando esse time. Entendi. Talvez eu tenha 1 ou 2 dentro de casa, só para fazer ali para tirar, por exemplo, porque hoje eu tenho a responsabilidade, hoje eu sou um CEO, mas eu também tenho o chapéu de produto, né? Porque no final de contas eu que desenhei o Lynda. Então, talvez eu fale, não, talvez eu coloque um head de produto do lado de cá, né, para me desonerar e esse cara cuidar disso. Talvez eu coloque mais 1 ou 2 caras de inteligência artificial, porque é o nosso core. Mas eu, de verdade, mesmo a longo prazo, eu não vejo a gente internalizando o desenvolvimento de produto. Faz sentido, né? Algumas empresas, por exemplo, a gente aprendeu, né, que a Coca-Cola não é ela que fabrica exatamente a Coca-Cola, ela licencia para outra empresa fazer a Coca-Cola. E nem por isso ela deixa de ser a Coca-Cola. Exatamente. E ter o valor. Porque eu falo... Para que eu quero ter um time de desenvolvimento? O que eu preciso ter é produto e receita. E eu tenho produto, tenho receita. Então, assim, cara, é esse o meu negócio. Né? Se o time que faz é meu, é um terceiro, que, aliás, virou sócio da Lynda, né? A Buildbox hoje ela é uma sócio da Lynda. A parceria deu tão certo que acabou que, né, a gente virou quase que uma coisa só. Mas, assim, se o meu negócio é
resolver o problema do câncer de mama e gerar receita e valor para os meus investidores, como é que eu faço isso? Quanto menos eu tiver de custo, inclusive, melhor. E aí eu comentei, quando a gente faz a conta, ela para muito em pé. Né? Porque o custo de terceirização, nesse caso, para nós, ele ficou muito mais barato do que o custo de internalizar essas pessoas. Porque não é só dev. Né? Não é só dev. Essa que é a questão, né? Não é só dev. Você tem o custo humano daquelas pessoas ali, mas você tem a estrutura, a capacitação, os programas de benefício, a questão cultural, o dia a dia, as demandas, governança. Você tem um monte de coisa que está por trás. E tudo isso é custo. Então, assim, se eu terceirizo isso, esse custo está diluído em X outros projetos. Então, eu vou ficar só com aquilo que, de fato, tem a ver com o meu produto. Então, o custo de terceirização é esse. Né? Eu tiro todo o legado, todo o overhead, né? Como se chama, né? Legado, overhead. Eu tiro o overhead, eu diluo esse overhead em 50 clientes. Sim. Então, é muito mais fácil. Hoje a Build atende esses extremos, né? Então, empreendedores e startups e também grandes empresas. E para empreendedores, a gente sempre enxerga a Build como um atalho, né? Porque a gente brinca, faz 12 anos que a gente está nessa jornada e não tem um dia que a gente não melhore algo internamente. Sim. Então, assim, são 12 anos o tempo todo pensando como que o nosso time pode ser mais eficiente, se os processos precisam ser melhores desenhados, como que eu trago mais clareza de papéis e responsabilidades, cadeiras vazias, papéis que hoje a gente não tem dentro da Build e deveria ter, como que o mercado está evoluindo, treinamento, capacitação e principalmente cultura. Assim, a gente trabalha muito forte cultura, né? A Build, hoje, o nosso slogan é Building Impact Driven by Purpose. A gente fala muito de propósito. Então, assim, a gente não quer ser tech por tech. A gente não quer ser mais uma empresa entregando tecnologia. A gente quer que a equipe sinta propósito nos projetos que a gente entrega. E isso é fundamental para a gente conseguir fazer entregas de valor e é um trabalho cultural. Né? Então, assim, o quanto que a gente investe em cultura, em trazer a mensagem certa para o time, engajar o time, trazer os valores corretos, né? Plano de carreira, retenção. Então, é muito valor. Né? E uma startup poder contar com isso é um atalho gigantesco. Né? Imaginar que vai construir isso do dia para a noite, né? e vai estar tudo funcionando. E que vai captar dinheiro, e que vai lançar o produto. Vai conseguir vender. Não, esquece. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o time da Build, a gente faz uma weekly lá, tinham 10 pessoas da Build no qual eu fiquei pensando, cara, eu não teria 10 pessoas, entendeu? Eu não teria capacidade de ter essas 10 pessoas dentro do Lindeu, e eu tenho hoje através dessa terceirização. Então, assim, isso para mim é muito, muito importante, porque mantém a minha cabeça tranquila de que a única coisa que eu preciso fazer é acompanhar a métrica, responder as perguntas e monitorar, que nem ontem a gente colocou uma feature nova do Linda no ar. E aí o time me apresentou e falou, olha, tá autorizado, tá autorizado. Eu juro por Deus, deu 5 minutos, a gerente de projeto mandou mensagem, já está em produção. Então, assim, sabe, para mim é um alívio isso, de eu falar, pronto, mais uma feature que foi demandada por clientes, que está em produção, next. E eu tô olhando para a reunião de board que eu vou ter daqui a pouco para discutir, rodada de investimento que a gente está assinando, e daqui a pouco eu vou entrar com Princess Margaret, porque a gente está iniciando um trial no Canadá. Então, é isso que eu, como CEO, tenho que ficar olhando, entendeu? E não fazendo gestão do dia a dia da equipe de desenvolvimento. Eu não acho que esse tem que ser eu acho que a minha energia tem que ser colocada dessa forma, entendeu? Porque quando eu coloco a minha energia ali, quem é que está garantindo que essa empresa vai crescer, né? Eu acho que isso é muito importante para nós. E, Rubens, quando a gente olha um pouco pro outro extremo, né, das grandes empresas, a gente fala muito sobre ganho de maturidade digital, né? Gostei muito da sua frase, eu vou usar, que é a provocação sobre qual problema de tecnologia, qual problema não pode ser resolvido com tecnologia, né? Acho que é difícil, se existir algum, é difícil, né? Assim, imaginar. Eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Então, a gente sempre interpretou que quando a gente fala de transformação digital, inovação digital, ganho de maturidade, é o processo no qual as empresas passam a deixar de ver a área de TI, a área de tecnologia como área de infra, né, de sustentar a empresa, manter RP, né, CRM, né, a parte de vendas, e começa a enxergar que qual o problema que não pode ser resolvido com tecnologia. De uma forma mais estratégica. Exato. Como que eu posso ter receitas digitais, como que eu posso ter produtos, como que minha empresa, daqui 5, 10 anos, vai ser uma empresa de tecnologia. Né? A tecnologia vai fazer parte do meu core também.
E um dos fatores, inevitavelmente, é investimento, né? Então, assim, se eu imagino que a minha empresa vai se tornar cada vez mais digital e mais tecnológica e eu quero desenvolver isso dentro de casa, inevitavelmente a gente tem um ganho de orçamento também para as áreas de tecnologia. E quando a gente fala de empreendedorismo, e principalmente empresas tech, né? Inevitavelmente isso representa também um grande orçamento, né? Como que é essa visão para vocês hoje? Vamos lá. Bom, como startup, meu orçamento é metade do que a gente tem de dinheiro disponível vai para a tecnologia, né? Então, se eu coloco todo o R&D, vai a 68% do meu orçamento hoje. R&D na veia, né? Mas, óbvio, somos puramente tecnologia, desenvolvemos produtos complexos, né? Então, obviamente, a gente tem aí uma questão de propriedade intelectual, tem uma série de coisas por trás disso, então, obviamente, não dá para eu comparar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos comparar a maturidade de mercado. Vamos pegar hoje as empresas listadas na B3 e as empresas listadas na Bolsa de Nova York. Tá? O investimento em tecnologia das empresas listadas na Bolsa de Nova York é o dobro das empresas listadas na B3. Isso fala sobre competitividade, isso fala sobre maturidade, isso fala sobre momento, isso pode falar sobre N coisas. Mas eu diria para vocês o seguinte, se hoje uma empresa não olha o orçamento de tecnologia como algo tão estratégico quanto vendas, é uma falha de gestão grave. Grave. Porque, de novo, vamos usar a frase aqui. Qual é o problema, CEO, você que está assistindo, qual é o teu problema hoje na tua agenda que tecnologia não resolve? Tão simples quanto isso. Qualquer um. É problema de RH, tecnologia resolve. Cultura. Burnout, saúde mental, tecnologia resolve. Logístico, financeiro. E vamos pensar que empresas só investem dinheiro por três motivos. Primeiro, para ganhar mais. Então, se eu tiver novos produtos, se meus produtos forem feitos de forma mais otimizada, se o meu custo de produção for menor, N coisa que se minha cadeia logística for otimizada, fidelizar a cliente. N coisa aqui eu vou ganhar mais. Gastar menos é outro motivo pelo qual as empresas investem em dinheiro. Então, ganhar mais ou gastar menos. A mesma coisa. Processos otimizados, tempo de resposta, cadeia produtiva, custo logístico, custo de produção, matéria-prima, seja lá o que for que você produz. E o terceiro, seguir a lei. Compliance. Né? Então, assim, ganhar mais, gastar menos e seguir a lei. São os três principais motivos pelo qual a empresa, né, faz um investimento ou aceita uma despesa. Né? Qual desses três tecnologia não resolve? Então, eu diria o seguinte, que o CTO, o CIO tem que ter, no mínimo, uma cadeira de observer no board. Tem que estar no dia a dia, porque ele tem que estar ouvindo o que está acontecendo dentro da empresa. Ele tem que entender as dores do CFO, ele tem que entender as dores do CEO, do CHRO. Ele tem que entender os pares dele, entender o que está na tua agenda. E é muito difícil hoje, e aí eu vou voltar 10 anos atrás no meu tempo de IBM, porque já era difícil naquela época. Você ter um CIO, um CTO com uma agenda ativa com os C-levels, sentando e discutindo visão de negócio e estratégia. O cara tá apagando incêndio o tempo todo. Fazer a integração do SAP. Ele tá o tempo todo SAP. Nossa, eu ouvia SAP na época, me arrepiava. Né? Não sei como é que tá hoje, que eu me desconectei desse mercado, mas... Cara, se você não tem na tua agenda hoje, como CTO, como CIO, um tempo dedicado para sentar com teus pares e fazer a pergunta, cara, o que está na tua agenda? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso resolver o teu desafio hoje? Como é que eu te ajudo a entregar a tua métrica? Né? Se isso não está acontecendo, há uma falha de gestão generalizada numa empresa hoje. E você vê, assim, você que acompanha bastante, esse protagonismo tá começando a se tornar mais natural ou não? As empresas ainda estão presas naquele modelo mais antigo, tradicional? Cara, eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que o hype da tecnologia atual, né, de GenAI, de uma série de coisas, obviamente coloca a tecnologia como um protagonista, pelo menos na conversa do almoço, né? O ChatGPT ajudou nisso. No mínimo isso, né? E aí as empresas acham que usam tecnologia porque elas usam ChatGPT, né? Eu uso inteligência artificial porque eu estou aqui fazendo pergunta para o ChatGPT-4. Desculpa, você não está fazendo nada que você não faria no Google. Então, para mim, isso não é adoção de inteligência artificial. Né? Então, assim, acho que tem dois momentos. O hype por si só, ele traz a pauta, ele traz as provocações, né? Mas eu ainda acredito demais que existe um desafio muito grande dos gestores, especialmente o CEO e o CFO, de enxergarem que aquele orçamento que vai para a tecnologia, ele tem que ser visto de uma forma diferente do que ele está sendo visto.
Tá? Então, assim, eu acho que as empresas, os CTOs, CIOs, estão melhorando o papel deles. Acredito eu que de forma muito tímida, pelo que eu enxergo no mercado, ainda de forma muito tímida, porque existem ainda barreiras culturais ali, né? O cara vai pedir dinheiro para tecnologia. Mas pô, por quê? Porque o legado são projetos de tecnologia que nunca são implementados, ou que são implementados e que viram um baita de um problema de gestão, ou que viram um baita de um custo mensal ali, que está muito além daquilo que foi projetado. Então, vamos dizer assim, existe uma questão legada que traumatizou um pouco o mercado também. Né? Pessimismo. Eu não lembro se o Daniel vai se lembrar, mas tinha um projeto no maior cliente da nossa antiga empresa que o pessoal estava trabalhando há mais de 6 anos num projeto. E daí tinha o time inicial, que estava seguindo o projeto, e tinha um outro time paralelo que estava modernizando o sistema que começou há vários anos atrás, porque já ficou obsoleto. Era um legado em cima do outro. Né? Exatamente. Então, acho que isso traumatiza um pouco. Isso traz para o CEO, para o CFO, assim, cara, lá vem o CIO com outro problema para mim. Né? A visão acaba sendo um pouco essa. Então, acho que a transformação para o Agile, a transformação para os squads, essa coisa de sprints, essa coisa de MVP, acho que isso ajudou um pouco a gente a melhorar o timing das soluções e errar rápido, corrigir rápido e resolver rápido. Então, acho que isso ajudou um pouco. Mas, obviamente, que C-levels, CEOs, são cabelo branco. Né? São caras que muitas vezes estão ali. Vamos lembrar que existe uma geração grande ainda de CIOs que não eram caras de tecnologia. Que eram engenheiros, que eram caras que simplesmente cresceram na empresa e acabaram aceitando e recebendo a cadeira de CIO, mas não são caras que vêm acompanhando, que têm esse legado. Então, isso também é um desafio, né, cultural. Mas eu acredito que 2 coisas precisam acontecer para esse negócio mudar. A primeira coisa é, de fato, a gente aceitar o protagonismo da tecnologia em qualquer área da empresa e em qualquer ambição que uma empresa tem. Então, a primeira coisa é essa. Bom, vamos parar de olhar para isso aqui como um problema, vamos entender o seguinte, isso aqui é a minha grande ferramenta que vai impulsionar esse negócio. Bom, legal. Quem é a pessoa que está sentada nessa cadeira? É a segunda coisa. Então, senta aqui. Para onde nós vamos? Né? O que você pode me apresentar? E a gente reconstruir esse relacionamento e para mostrar que a tecnologia ela não é um centro de custo. Né? Ela é o motor que vai impulsionar e levar o negócio para o próximo nível. Construir a visão de longo prazo. Com certeza. E acho que é importante reforçar que é um processo possivelmente longo e é aí que a gente fala de ganho de maturidade. Né? Então, se a gente trouxer isso só na perspectiva orçamentária, a informação que a gente tem pelo IT Forum, que a gente faz parte, é que no Brasil a média é 3% do orçamento destinado à TI, né? 3% da receita da empresa destinada à TI. Imaginar que uma startup investe mais de 50%, você tem uma escadinha, talvez as empresas nunca cheguem a 50%, mas existe um desafio de ganho de relevância, né? Nesse sentido. Vai ser gradual e daí acho que muito da provocação é qual velocidade. Porque as empresas estão ganhando maturidade nesse sentido, entendendo que tecnologia é mais estratégico, que eu preciso financiar de uma forma mais intencional, né, mais forte. E a grande pergunta é se eu estou atrasado ou não nesse movimento em comparação. E você trouxe uma informação muito bacana que o Brasil está muito atrasado em relação ao mundo. Né? Comparando o B3 com a Bolsa de Nova York. Né? Então, eu acho que vou pegar um dado da Microsoft que é super interessante. A Microsoft continua fazendo os layoffs deles, né? E aí eu estava analisando esse último layoff que eles fizeram para tentar entender o seguinte: por que até o time de vendas está indo embora? Porque geralmente vendas é o motor que traz receita. Né? Então, peraí, você vai mandar o back-office embora, você vai, né, você está otimizando o processo, está trazendo automação e tal, então você vai tirando aquilo que a gente chama de aquele custo, né, aquela gordura administrativa, vamos dizer assim. Então, quando você começa a mexer no time de vendas, você fala, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não estou entendendo. E eu fui dar uma olhada na quebra da receita da Microsoft e eu vi que mais de 70% da receita da Microsoft vem da venda online. Né? Então, você fala assim, peraí, significa que a Microsoft não depende mais de um time de vendas na rua para vender, porque basicamente ali cloud, que você compra praticamente... Self-checkout. Licenciamento de Windows e Office. Então, ali estão os 3 grandes, né, centros de receita da Microsoft. Então,
Então você olha para isso e fala assim, bom, então a Microsoft está otimizando processos internos e, obviamente, fazendo layoff dessas pessoas. A Microsoft está diminuindo a dependência dela daquela venda consultiva para uma venda de self-checkout online e reduzindo o time de... Aí você olha o resultado da Microsoft e você entende que a Microsoft voltou a ser uma das empresas mais valiosas do mundo. Né? Você olha e fala assim, pô, qual que é a lucratividade dela? É muito alta. Mas por quê? Porque eles entenderam que a tecnologia era de fato, até porque são uma empresa de tecnologia, mas eles têm uma visão de que a tecnologia é de fato o motor que vai impulsionar os negócios. E olha só, Sim. a venda online é tecnologia. Né? Isso é tão simples quanto isso. A otimização de processo que permite que a gente tire o overhead também é tecnologia. Então você pega isso e coloca numa indústria de café, numa indústria logística, você coloca isso numa empresa de eventos, você coloca isso numa uma produtora de alimentos, de bebidas, você pega isso no mercado financeiro, é o mesmo modelo. Né? Vê o Nubank, por que o Nubank tem um valor de mercado que tem? Né? O Nubank não tem agência. O Nubank é totalmente digital. Sim. Então a gente olha para isso e fala, pô, é tecnologia pura. Não tem como fugir. O futuro vai ser isso, né? E aí cabe a nós decidir a velocidade. Você pode fugir, aí você fecha a porta e vai vender coco na praia, porque aí nem aí vai ser 100% Sim. analógico. E pegando esse desafio, Rubens, sobre... Não é um processo rápido, não é um processo fácil. E eu acho que a gente pode trazer o gancho do lead, né? Eu acho que é a outra cadeira que você tá, né? Qual que é o papel do lead nesse desafio? Bom, vamos lá. É legal falar um pouco do lead, porque o lead hoje é uma força empresarial que o Brasil tem, com um objetivo que eu acho maravilhoso, que é exatamente o de puxar e discutir, colocar numa mesma sala os grandes líderes, né, do Brasil, sejam eles líderes do setor empresarial, sejam do terceiro setor, sejam pessoas da vida pública, né, todo mundo na mesma sala, de maneira agnóstica, partidária, e discutir futuro. Discutir competitividade, discutir responsabilidade social, uma série de discussões que são extremamente relevantes e de uma forma que a gente sai daquele âmbito, né, do fla-flu, né, e vai para uma discussão do que é melhor para o Brasil, o que é melhor para o empresário brasileiro, o que é melhor para a cena, né, da nossa competitividade internacional. Então, ali cria-se um ambiente extremamente fértil para a transformação do mercado, para o nosso ganho de competitividade, de escala internacional e de relevância do Brasil na cena internacional. E o desafio nosso, né, um desafio da minha cadeira da inteligência artificial hoje, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é trazer a lucidez desse assunto, né, de uma pauta estruturada, tirar o buzz, né, e olhar sobre uma visão estratégica, competitiva, ética, regulatória, de segurança e trazer os empresários para essa pauta, trazer o setor público para essa pauta, de novo, com lucidez, tirando aquele buzz, tirando o ChatGPT do caminho, tirando as máquinas vão dominar o mundo do caminho e olhando sob o ponto de vista de como é que eu uso isso aqui então para ser competitivo? Como é que eu uso isso aqui para que as empresas brasileiras tenham mais competitividade internacional? Como é que eu uso isso aqui de uma maneira inteligente para lançar um novo produto mais rápido, para conseguir melhorar o meu processo de governança, para melhorar os meus processos internos de segurança, de privacidade? Então, o nosso desafio no Lead hoje, o meu desafio especialmente no Lead hoje é isso, puxar agendas, trazer os parceiros corretos, trazer as discussões de uma maneira estruturada e apresentar isso para os líderes empresariais e governamentais de uma maneira sóbria, madura e consistente, para que a gente, obviamente, possa tornar o Brasil e o potencial do Brasil, de fato, em algo que seja palpável e que tenha resultados práticos, não só na nossa economia como um todo, mas também na vida dos indivíduos. Acho que isso é fundamental. E legal, assim, o Lead tá trazendo esse diretório de inteligência artificial para dentro, porque eu vejo que a gente está num momento de humanidade onde a gente passou, talvez, algumas vezes, em algumas situações, né? Nas .com, quando surgiram os primeiros apps, e agora a gente está falando de inteligência artificial. Então tá todo mundo meio que pegando informação ali, pega ali, para juntar e fazer alguma coisa que seja produtiva, que seja um material, uma propriedade intelectual da empresa que converta em mais produtividade, em economias.
E até puxando o gancho também, Rubens, entendendo que o papel do lead é trazer mais essa consciência, sobriedade sobre o tema, você tem uma opinião sobre, dado um líder que entende isso, está ganhando maturidade, fala, poxa, eu preciso, né, estruturar essa iniciativa dentro da minha empresa, quais seriam os primeiros passos dele? Isso, inclusive, o nosso primeiro grande evento de vai trazer um pouco dessa spoiler, discussão. então. Vou fazer um pouco de spoiler aqui. Porque, assim, existe um desafio hoje que legal, todo mundo quer fazer alguma coisa com inteligência artificial, né? Como eu brinquei agora há pouco, o caminho mais curto abre o ChatGPT e começa a usar, né? Mas isso não é a adoção de inteligência artificial, né? Só que aí cria-se uma expectativa que é muito errada. Eu falo que é o overpromising, né? Que é aquele excesso de promessa, e o underdeliver, que é a hora que você promete muito e entrega menos do que aquilo que você prometeu. E na inteligência artificial acontece muito isso. E o primeiro grande desafio é entender que existe um trabalho de fundação. Você não vai acordar hoje e falar, vamos fazer aqui um produto novo de inteligência artificial que vai ficar pronto em 30 dias, como foi o... Peraí, só para voltar aqui, né? A gente construiu o Lynda, né? Assim, a versão nova do Lynda em 32 dias, mas isso foi em 2021. O Lynda nasceu em 2017. Você tinha 4 anos de trabalho. Já tinha 4 anos de coleta de dados, de higienização de dados, de treinamento de modelos, de validação, de estudo clínico. Então, existia um trabalho prévio ali que nos permitiu colocar o projeto de pé de maneira muito rápida e funcional. E é isso que falta quando eu falo de trazer lucidez, trazer sobriedade, tirar o buzz, é sentar com o CEO e falar, você entende os pré-requisitos para isso aqui acontecer? A sua empresa está no nível de maturidade do ponto de vista de dados, de organização, de padronização, de coleta, de documentação, que te permite hoje iniciar um treinamento de modelo, criar um produto, criar uma ferramenta que vai ficar pronta em 30, 60, 90 dias? Essa é a primeira pergunta. E se você não tem a resposta para isso, o seu projeto de inteligência artificial não pode começar. E se a coleta não foi iniciada, são anos, meses para ter base suficiente, né? E aí vem o overpromising. Porque o que acontece? A pressão do negócio em cima da tecnologia. A tecnologia precisando responder na velocidade que a linha de negócio está demandando. O time de tecnologia que já está sobrecarregado só com a sustentação de tudo que tem que sustentar, começa a olhar e fala, cara, precisamos entregar aquilo. E ninguém para olhar e fala assim, nós estamos prontos para isso aqui. E aí vem o overpromising. Não, pô, a gente faz isso aqui, vamos assumir que, né, a cabeça... Não, o dado está pronto. Não, a gente faz aqui em 6 meses, está de pé, a gente põe em produção e está resolvido. Só nessa frase tem uns 10 erros. Primeiro que projetos de inteligência artificial não ficam prontos. Eles vão para a produção e eles são uma questão permanente de melhoria, de correção, de fine-tuning, de retreinamento, de aprimoramento, de novas funcionalidades. Então, assim, aquilo é um organismo vivo. A maioria dos produtos digitais é assim, né? São organismos vivos. Então, já começa por aí. Não tem o tá pronto, tá resolvido. Não. Ele vai para a produção, a gente começa a usar e a partir dali a gente vai para um outro modelo, né? Mas antes disso também tem um pré-requisito. Estamos preparados para isso? O que a gente quer fazer? Para onde a gente vai? Essa clareza é fundamental. Então, eu acho que a discussão inicial é qual que é o nosso problema, qual que é o desafio que a gente tem aqui para resolver, e aí você faz um trabalho de trás para frente. Né? Então para resolver isso, a gente e começa a fazer os porquês. Por quê, os 5 porquês, entende o fundamento do problema, começa a discutir, traz a equipe, entende as ferramentas disponíveis, e a partir dali você começa a construir. Senão, não vai ficar pronto nunca. Aí vai cair no overpromising e no under-delivery que eu comentei. Você me lembrou, Rubens, aquele gráfico o Hype Cycle, da Gartner, né? Tem muita expectativa. Muita. Uma desilusão enorme, depois uma rampa de consolidação. E aí você tem um platô lá embaixo. Eu acho que a gente está ainda na parte de cima das expectativas, né? Com certeza está no hype, está na expectativa. Né? Eu vou falar o seguinte, olha, eu vim da IBM, né, e participei, comecei a trabalhar com inteligência artificial em 2011. Na época do Watson. Eu falo que o melhor trabalho de branding que eu já vi na minha vida foi a IBM pegar um conjunto de algoritmos e dar vida para ele num ponto que as pessoas achavam que o Watson era uma entidade. Né? Foi para o Jeopardy, foi para o American Idol. A IBM construiu uma entidade. Até hoje a gente acha que inteligência artificial é alguém por causa do que a IBM fez com a IBM Watson. Né? Então, criou-se ali na largada uma expectativa muito alta de algo que era, de fato, uma bomba de fumaça. Porque o que se tinha de expectativa naquela época é o que está se consolidando hoje com a GenAI. Nos últimos 2 anos.
Então já tinha aquela expectativa de que, olha, responde qualquer pergunta, tem conhecimento de tudo e não sei o quê. Já tinha uma expectativa ali de que a gente teria aquela capacidade em 2011. Você acha que o timing deles foi... Eu prejudicou, assim? Eu não sei se foi o timing ou se foi o overpromising. Entendeu? A necessidade de lançar um produto, de criar uma onda foi tão grande que colocaram literalmente a carroça na frente dos bois. E eu estava na IBM naquela época. E eu participei desse processo. Eu também não sabia o que estava acontecendo ali. Hoje a gente olha e fala, cara, é uma baita de uma lição aprendida para todos os times de tecnologia do mundo. Não façam o que aconteceu em 2011 com o lançamento do IBM Watson. Não porque não era um bom produto, mas é porque o promising foi tão alto que... Vamos combinar, na parte de healthcare foi todo mundo embora. A IBM vendeu toda a divisão de Watson for Healthcare. Né? Por quê? Por conta do overpromising. Então, ali tem uma lição muito importante de estratégia, de definições, de expectativas, que a gente pode replicar até hoje para o mercado e entender, olha, não vamos repetir aquela lição que é super importante, vamos evitar o hype do gráfico e vamos fazer uma discussão sóbria do que a gente pode de fato entregar, qual que é a capacidade que o nosso time tem, e se a gente não tem capacidade, vamos buscar empresas que tenham capacidade de entregar isso para nós, trazer esses caras como parceiros e compor o time. Aí a coisa funciona muito bem. E no LEAD vocês fazem essa disseminação de conhecimento, essa conscientização para que esse tema se torne mais natural de ser discutido, certo? Para tudo, não só para a inteligência artificial, mas para a responsabilidade social, para a economia, para a finança, em uma série de verticais, né? E na inteligência artificial, eu falei, isso é um imperativo para nós, né? É a gente poder sentar com grandes líderes empresariais para falar, olha, o negócio aqui é diferente do que está sendo dito na internet. Vamos falar sobre o mundo real aqui? E aí colocar, agora eu entendi o que está acontecendo aqui. Agora eu entendi para onde a gente pode ir. E aí o nosso papel hoje vai ser fundamentalmente esse. Trazer essa sobriedade e essa lucidez nas discussões. Bem legal. E falando um pouquinho de hype, né? Acho que é inquestionável que existe um hype, mas a gente vê a sociedade se dividindo um pouco, né? Até dentro de casa a gente tem visões... Pensando nos extremos, tem aquele pessoal que acredita que é 100% hype, então é tudo blá blá blá, de 100% que existe no mercado, 99% não entrega nada, então assim, um pessoal muito incrédulo, que acha que é só buzz, é só barulho, e tem o pessoal que vai pro lado do apocalipse, né? Assim, da revolução de AI, robô e o fim da humanidade. E esse outro extremo acaba sendo até muito reforçado, né? Assim, tá famosa agora a entrevista do Sam Altman falando sobre os riscos, né? do GPT, da AI para a humanidade, comparando o GPT-5 ao projeto Manhattan, que criou as bombas atômicas, né? Então, assim, naquele momento, assim, o que nós fizemos, né? Ele tá falando que o GPT-5 vai ser isso, assim, ele é um poder destrutivo, assim, muito poderoso, que pode trazer muitos bens, né? Muito bem para a humanidade, mas também muitos prejuízos. Então, esse é o lado apocalíptico, assim, de quanto que a humanidade está ameaçada com AI. Aonde que você se posiciona entre esses dois extremos? De novo, na lucidez. Né? Na lucidez. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a lucidez é o que nos permite entender os limites, né? E aí é difícil falar de limite, porque a gente está, talvez, no começo de uma cauda que ela vai ser muito longa. Então é muito difícil a gente... Qualquer pessoa que sentar hoje e falar, a tecnologia vai para esse lugar ou para aquele, é puro achismo. Botou o dedão para cima aqui. Futurologia. É futurologia. Não dá. A gente hoje está num nível... A gente já está nesse nível há muito tempo, né? Mas a gente hoje está num nível talvez com muito mais clareza de que a gente não sabe para onde essa tecnologia toda vai. Uma coisa que eu gosto de falar muito é o seguinte. Quando a gente acorda de manhã... A primeira coisa que acontece quando a gente acorda é a consciência. A gente sabe quem a gente sabe onde a gente está. Às vezes, por tanto viajar, eu não sei muito bem onde eu estou, mas... Demora um pouquinho. Demora um pouquinho para onde é que eu estou? Lembrei. Né? Mas a gente tem consciência, nós sabemos quem nós somos, o que nós fazemos, aonde nós estamos, a gente tem essa... talvez a consciência artificial, que é a capacidade do computador de... entender onde ele está, o contexto dele, reagir a isso, é o que as pessoas acham que a gente tem capacidade de fazer. Tá? Mas eu acredito que num primeiro momento em que o computador tiver consciência, a primeira pergunta que ele vai fazer é quem eu sou.
Ele não vai acatar ordem de ninguém. A hora que o GPT falar, olha, desculpa, eu não vou te responder porque eu estou ocupado tentando descobrir quem eu sou, aí a gente arrumou um problema. Porque aí ele tem uma consciência ali que foi criada, tipo assim, não, primeiro eu preciso me entender. Uma vontade Primeiro eu preciso intrínseca entender. É dele. isso, entendeu? Enquanto ele estiver respondendo às nossas ordens, está tudo sob controle. Né? Eu faço essa brincadeira porque, na verdade, é um pouco disso. Assim. Acho que a gente não pode esquecer que a inteligência artificial, no final do dia, que esse cara aqui adora, é um conjunto de linhas de código. Tão simples quanto isso. Pré-programados para responder coisas que nós estamos demandando. Não, cara, não tem segredo nisso. O computador que faz o que a gente não mandou não existe. Até eu falo, cara, pô, tô clicando aqui, pô, ele foi programado para fazer isso aqui, né? Daí tem hora que dá erro. O máximo que o computador faz que a gente não mandou é dar erro. Entendeu? Se você vai lá e manda formatar uma letra de azul, ele não vai formatar de amarelo. Ah, não, porque eu quero de amarelo, Daniel. Aqui vai ficar mais bonito amarelo. Não, ele... Prefiro amarelo. Ele entendeu? Então, assim, a gente precisa tirar um pouco desse misticismo em volta de achar que o computador é um ser... Nossa, olha o GPT, meu psicólogo. Não, não é. Não é, muito pelo contrário, talvez ele esteja mais alucinando do que você que está ali achando que ele é teu psicólogo, né? Então, eu até brinco que a burrice artificial, a burrice natural é mais perigosa que a inteligência artificial, porque a gente começa a se iludir por conta de uma capacidade super legal que o computador tem de responder perguntas, mas, cara, ali é puro algoritmo funcionando, linha de código. Máquina estatística, né? Exatamente, a gente não pode esquecer disso. Esse foi um dos riscos que o Sam Altman trouxe, né? O quanto que a humanidade vai acreditar e vai moldar o seu modo de comportamento através de um algoritmo estatístico. Esse é o perigo, entendeu? Esse é que nem eu postei ontem no meu Instagram que uma mulher na Grécia pediu divórcio do marido, 14 anos casada, porque ela mandou uma foto da borra do café dela pro GPT. E o GPT falou que o marido dela provavelmente vai traí-la. Então, para evitar a traição, ela foi lá e largou o cara. Isso é mais perigoso do que o GPT ler a borra do café, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, eu me posiciono sob a luz da lucidez, de entender aquilo que a gente não consegue estimar, que é para onde isso vai, e, ao mesmo tempo, entender a capacidade, de fato, que isso tem e é real de transformar a nossa vida, de transformar as empresas, de transformar um país e tal. Então, a gente olhar isso de forma estratégica. Aí isso é super importante. Não dá nem para desdenhar, não, isso aqui é puro hype, mas nem falar, nossa, o mundo acabou, os robôs vão dominar o mundo. Eles vão dominar até a bateria acabar. Aí a gente vai lá, põe para carregar o robô de novo, aí ele volta e continua aniquilando a humanidade. Então, assim, a gente ainda tem controle do que a gente está fazendo. Se ele lembrar de onde ele parou. Exatamente, se ele lembrar de onde ele parou. O que eu faço agora? Não, você continua matando as pessoas, não me mata, gente. É computador, gente. Ele só vai fazer o que a gente manda. E para os profissionais de mercado, né? Que recomendação você daria, assim, em questão, como você enxerga que eles deveriam abordar esse tema de AI quando a gente pensa em questões de demissões, layoffs, de perda de relevância? Né? O quanto que a AI vai começar a assumir relevância de profissões, qual que deveria ser o caminho, né, pro mercado de trabalho? Né? Acho que aí a gente tem um desafio real na mão, assim, sabe? Quando a gente fala de dar para o computador capacidades de executar tarefas que são repetitivas, lógicas, fazer desde um documento Word, um contrato, enfim, isso de fato é preocupante sob o ponto de vista de empregabilidade. Porque quanto mais capacidade o computador tiver de executar tarefas que são feitas por pessoas, menos essas pessoas vão ser relevantes sob o ponto de vista... custo-resultado, vamos dizer assim, para uma empresa, né? Então, poxa, se eu tenho um computador hoje que tem a capacidade de gerar, sei lá, propostas comerciais para mim, eu não preciso mais do estagiário ou do analista júnior que vai fazer isso aqui para mim, porque é 24/7, não tem férias. Então, isso de fato é um grande desafio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe uma grande oportunidade na mão que é dominar essas tecnologias, saber como usá-las. Por exemplo, todo mundo ficou louco com os vídeos feitos pelo Flow, né? Maravilhoso, caramba, engine nova do Google, não sei o quê. Vai fazer um vídeo lá. Vai lá. Faz um vídeo de 15 segundos do jeitinho que você quer usando prompt. Aí é que tá a grande sacada da empregabilidade. Não vai, cara. Eu vi, acho que foi o New York Times ou Wired, que não sei, que foi fazer um vídeo vamos fazer a realidade de um vídeo de 1 minuto. Foram 3.000 horas de trabalho para construir cenário, ambiente, luz, som. Ou seja, peraí, tem
uma baita de uma oportunidade ali para as pessoas que, por exemplo, trabalham com audiovisual e que vão entender agora que, cara, eu vou abrir menos câmera e vou criar mais prompt. Porque aí tem um lance da capacidade humana que o computador não faz. Que é a intuição, que é o sentimento, que é a visão humana, que é tudo aquilo que nós temos capacidade de construir. Então, peraí. Se eu, como videomaker, como fotógrafo, seja lá o que for, dominar a forma de construir materiais digitais dentro do Flow, eu não vou perder minha empregabilidade. Muito pelo contrário. Eu vou otimizar os meus processos, vou ganhar escala, vou reduzir custo, vou reduzir tempo de entrega de projeto. Então, peraí. A mesma coisa vale para o analista que trabalha hoje num jurídico de uma empresa, um analista júnior, e que está vendo o emprego dele cada vez mais para o ralo. O cara que faz PowerPoint lá nas Big Fours, que agora estão adotando ferramentas para fazer PowerPoint sozinho. Não, peraí. Ninguém faz PowerPoint sozinho. Você tem que dizer para a ferramenta como fazer. Você tem que pensar. Você tem que ser bom. Você tem que saber quais são os dados que você quer mostrar, como você quer mostrar, o look and feel que você vai ter, o storytelling que você vai contar. Tem uma série de coisas ali. Então, acho que o que muda nessa grande a recomendação, a dica, seja lá que eu não sou um consultor de RH, de carreira, mas eu acho que a gente tem que olhar para aquilo que nos assusta de uma forma, falar, opa, peraí, não. Se eu souber usar isso aqui, eu vou me diferenciar e eu vou garantir empregabilidade. Acho que aí tem um grande sacada. Essa habilidade de você ser um engenheiro de prompt, eu já vi o pessoal até dizendo engenheiro de contexto, vai ser muito importante daqui para frente, né? Acho que todo mundo vai ter que saber operar muito bem as IAs para utilizar e trazer isso para o seu trabalho. Vai ser um grande diferencial mesmo, uma ferramenta. Então, e a gente está falando só de GenAI, né? GenAI, a gente está falando de uma única competência. A gente tem que lembrar que GenAI é mais uma vertical dentro do assunto de inteligência artificial. Né? Uhum. Então, aqui a gente está trabalhando com GenAI, falando de prompt, e que é a parte delícia, né? Que parece que é um ser humano ali do outro lado fazendo as coisas. É muito gostoso, né? Eu lembro da primeira vez que eu escrevi um prompt lá no GPT, ele imitou, eu falei, nossa, que legal isso aqui, né? Inclusive, se 6 anos atrás eu tivesse o GPT na mão na época de fazer o Lindo, acho que eu teria melhorado muita coisa na RH, teria otimizado, reduzido muito custo na época. Então, saber usar isso é fundamental. Mas eu acredito que a gente também não pode esquecer que GenAI é um pedaço da inteligência artificial. A gente agora está discutindo inteligência artificial quântica. Né? Então a IBM está numa corrida absurda agora para desenvolver um primeiro computador quântico capaz de ser aplicado em uso comercial. Tem N desafios aí tecnológicos, mas a gente vai para um outro game, né, de trazer a computação quântica para dentro da inteligência artificial. A gente tem visão computacional, a gente tem rede neural, a gente tem uma série de coisas ali que, se forem dominadas com maestria e aplicadas de maneira sóbria, lúcida e com responsabilidade, vão ser fundamentais. E aí eu quero até pegar um gancho do que você comentou, Dani, você falou, né, de como a gente vai usar, né? Infelizmente, o ser humano tem um lado ruim, né? A gente consegue fazer de uma caneta uma arma, né? A gente conseguiu fazer do avião uma arma, a gente conseguiu fazer de quase tudo, de um carro, de um taco de beisebol. Tudo a gente, infelizmente, tem o poder de transformar em arma. E não vai ser diferente com a inteligência artificial, como já está sendo feito, né? Os vídeos com golpes, né? Os áudios, os deepfakes sendo usados em campanhas eleitorais. Eu acho que tem N formas de você usar a tecnologia para o mal, e ela vai ser usada para o mal. E aí eu acho que nisso surge um outro grande mercado, uma outra grande força, que são as empresas de cybersecurity, as empresas que vão ser capazes de detectar e de identificar isso de uma maneira responsável, para que a gente consiga, de fato, se proteger. Né? Porque hoje, com muita facilidade, você pega um líder de um país, coloca ele fazendo uma declaração de guerra, coloca ele fazendo uma ofensa a alguém, você coloca, enfim, no contexto que você quiser ali, a um ponto daquilo parecer tão real que a própria pessoa vai questionar se era ela mesma ou não, falando ali, como, né, o próprio Obama já comentou sobre isso. Então, eu acho que a gente tem um desafio grande aí, que é, infelizmente, o lado ruim do ser humano, que é pegar qualquer coisa e usar para o mal. Mas a gente usa uma caneta para o mal, então é um dado do problema isso aí. Não é só com a IA que vai acontecer. Né? Não é só com a IA. E no fim, acho que para tentar concluir aqui, pensando nos profissionais, é o ganho do entendimento que é gastar menos energia pensando que vai ter uma IA que vai roubar o seu emprego, e entendendo que... Como que é a frase, Henrique? Um homem nunca vai ser melhor que uma máquina, mas uma máquina nunca vai ser melhor do que um homem com uma máquina. Exato. Então, as pessoas entenderem que sempre
vai existir a necessidade de ter um humano que sabe usar bem a máquina, né? Então, tudo que a gente vê com o IA que é incrível, muito possivelmente tem um humano que aprendeu a usar aquilo de forma eficiente. E foi engraçado você falar das frustrações, né? Eu estava cansado de ouvir do Microsoft Copilot. Falei assim, não, vou apagar isso e vou testar. Eu não consegui, assim. Eu não sei se é ruim, ou muito provavelmente eu não sei usar, mas assim, não deu certo, assim. Eu fiquei vários dias tentando usar aquilo de forma eficiente no Excel e eu cancelei, né? É desafiador. É desafiador, então assim, não existe a mágica, né? Assim, colocar e funcionar. Então, Na própria programação, né, a gente vê muito hype sendo criado, não, porque os programadores vão morrer e o pessoal até brinca, né? A IA vai roubar meu trabalho, graças a Deus. Eu não aguento mais digitar código. Mas você vê, assim, muitos softwares sendo publicados de forma até vulnerável em produção. Vazando chaves e com falhas. Então, assim, vai existir trabalho ainda, tá? Eu acho que o pessoal pode ficar mais calmo quanto a isso. É a questão de você se adaptar e utilizar de forma positiva as ferramentas de AI. Eu usando esse teu gancho, imagina o seguinte, você liga o computador e aí você fica olhando para ele assim. E aí na tua cabeça tá assim, daqui a pouco ele vai escrever alguma coisa ali. Mas eu quero que ele faça um software que vai diagnosticar câncer de mama. Cunhar, vai lá, eu não vou fazer, vamos lá, vai, e aí? Ou você faz alguma coisa ali, ou ele não vai fazer, cara. Acho que esse é o ponto, entendeu? Então, assim, você tem que ir lá, ainda que você vai usar um Lovable da vida, seja lá o que for, você vai ter que abrir e você vai ter que dizer o que você quer, como você quer, vai ter que usar, que testar, que avaliar, que ajustar. Então, assim, ele pode até automatizar a escrita do código, mas você não vai abrir o computador e ficar esperando ele fazer alguma coisa para você, porque você pensou. Então, assim, vão ter profissionais ruins nisso ou profissionais muito bons nisso, e a preocupação das pessoas tem que ser... Exato. Então vai ter o dev que vai falar assim, pô, legal, eu preciso fazer tal coisa, então peraí, deixa eu usar aqui esse prompt, ou deixa eu abrir aqui e já vou disparar alguma coisa aqui, porque ele vai otimizar o processo dele, mas ele ainda vai ter que revisar o código, fazer algum tipo de comentário, vai ter que fazer algum tipo de ajuste, essa interface tá legal, não tá, análise que é exatamente a análise que o ser humano tem que fazer. Esse design tá legal, tá agradável aos olhos, não tá, esse fluxo tá adequado, não tá, peraí, deixa eu ajustar, olha, arruma aqui, mas óbvio, talvez ele otimize 30%, 40%, 50% do trabalho dele através de uma automação de código. Mas isso não significa que o papel dele ali, como ser humano, com a inteligência, com a intuição, não vai ser fundamental para aquilo ser um produto que de fato vai ter uma capacidade de ser utilizado sem vulnerabilidades, com bugs reduzidos, etc, etc, etc. Então, assim, de novo, o computador faz aquilo que a gente manda. E se a gente não mandar, ele não faz. E ele não vai fazer algo diferente do que a gente mandou. Então, assim, qual que é a dificuldade de entender isso? Né? É tão simples quanto isso. Perfeito. Rubens, estamos chegando no final. O tempo passa rápido em boas conversas. Falo pouco. Obrigado, foi muito, muito bacana, né, acho que foi uma conversa super produtiva, a gente passou por vários, né, temas diferentes e a gente gosta de encerrar sempre pedindo para o nosso convidado deixar uma mensagem final. Eu vou deixar o tema aberto aqui, mas uma mensagem que você acha importante deixar para quem está nos ouvindo. Boa, acho que legal, obrigado pela oportunidade. Acho que é o segundo ou terceiro podcast que eu participo. Eu gosto, vocês podem me convidar, viu, gente? Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Eu falo isso não só sob o ponto de vista pessoal, mas empresarial também, né? Eu acho que responsabilidade social, responsabilidade empresarial são fundamentais no mundo de hoje, especialmente numa era onde a tecnologia tem o poder de nos levar para onde a gente quiser. Então, eu acredito que a gente tem que continuar trabalhando pautados pela ética, pelo propósito, pelo impacto, que eu acho que isso é super importante, olhar como aquilo que eu faço pode impactar de maneira positiva ou negativa a vida das pessoas, e trabalhar de forma a, de fato, melhorar a nossa visão de futuro, né? Usar a tecnologia para aquilo que de fato é positivo, de uma forma ética, correta, responsável, lúcida, sóbria, como eu gosto de falar, e tentar de uma forma muito humilde mesmo, enxergar o futuro melhor do que a gente está enxergando. Eu acho que a gente tem uma visão apocalíptica, às vezes, demais, sabe? Porque as máquinas vão dominar. Cara, se a gente trabalhar de forma responsável, ética, se preocupando com o outro, tendo empatia e usando a tecnologia como uma ferramenta para alavancar a capacidade humana, a gente não tem que ter medo do futuro.
né? E escolher os parceiros corretos, se associar a pessoas do bem, trabalhar com empresas éticas. Eu acho que esse é o caminho para a gente evitar o caos tecnológico que se pinta na cabeça das pessoas. Então, eu acho que essa é a mensagem final. Vamos trabalhar com responsabilidade, com ética e com uma visão de impacto positivo, que o mundo é um lugar bem legal para viver. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Rubens. Boa. Sucesso aí nas empreitadas. Tamo junto. Até a próxima. Para vocês que nos ouvem, né, até aqui, obrigado. E deixa um comentário, né, se você é do time do Buzz ou do time apocalíptico, por quê, o que vocês gostaram, se tiverem dúvidas para trazer, sugestões de novos temas. Obrigado mais uma vez. Abraço.